Esse é para você se aventurar aí na cozinha, hein? Olha só, separei uma receita de peixe chique e sem mistérios. Linguado ao beurre blanc. O linguado é um peixe com carne macia, sabor suave. E o beurre blanc é um molho clássico francês à base de manteiga e vinho branco. E ainda tem um ingrediente super especial que eu tenho certeza que vai dar todo o sabor e você tem em casa, viu? Então vem se aventurar aqui comigo na cozinha, que essa receita é especial, super elegante. Eu tenho certeza que você vai surpreender o pessoal aí em casa. Como o linguado, o peixe, geralmente ele é mais delicado, é a última coisa que a gente vai deixar para preparar aqui. Antes a gente vai fazer os acompanhamentos porque eles podem ficar mais tempo ali na frigideira, nas panelas, esperando a gente terminar de fazer a receita. Então a gente começa pela vagem aqui, combinado? Eu estou usando essa vagem fina, mas você pode usar a vagem que você tiver aí na sua casa. Eu gosto muito dessa aqui porque ela fica linda ali na hora que a gente coloca no prato, sabe? E eu gosto de colocar ela inteira, ela fica bem elegante. Eu sempre escolho a vagem como um ingrediente de acompanhamento para carne, para peixe, para bife, que fica muito bom. Aqui a vagem, a única coisa que a gente precisa ver é de deixar ela bem limpinha e secar ela bem antes de começar aqui o nosso preparo. Eu já deixei algumas cortadas, a gente não precisa tirar nenhuma fibra dela, mas a gente pode tirar sempre aqui as pontinhas. Tem que lembrar de tirar porque ela é um pouco mais fibrosa, então fica mais fácil da gente comer, de mastigar e além de ficar mais bonito no prato. Uma outra opção aqui para a gente fazer semelhante seria, por exemplo, a ervilha torta. Eu adoro ervilha torta. Aqui, geralmente para cortar essas pontinhas, eu coloco um tanto assim na tábua, junto e depois só corto aqui a base. Depois, na hora que chega para esse lado, tá irregular, não tá? Só que aí você chega com a faca um pouquinho para cá, e aí você corta várias de uma vez, aí você não perde tempo aí na cozinha. Se ficar uma ou outra igual ficou essa aqui, ó, você só puxa e tira direto. Então a gente ganha tempo aqui de cortar tudo de uma vez, olha só que bacana. Queria te mostrar essa dica porque eu sei que tem muita gente que às vezes fica com preguiça de fazer vagem em casa, que fica às vezes com preguiça de tirar essa pontinha dela. Então, tô te mostrando que é muito mais fácil do que você imagina. Juntou tudo aqui na linha da faca, você apoia a faca aqui para pegar e juntar as pontinhas, tirou e aqui a gente continua. Eu gosto muito também daquela vagem francesa, assim, que é um pouquinho mais verde do que essa. Para escolher a vagem, gente, sempre dá uma olhada para ver se ela não tá com aqueles pontos pretos, que dá um sinal de que não tá tão fresco. A amarelada também, ela já tá um pouco mais fibrosa, mais passada. Quanto mais verdinha, viçosa assim, é melhor pra gente na hora que a gente tá escolhendo ali no mercado, combinado? Vou pegar aqui, ó, uma até pulou aqui. E vou aquecer numa frigideira um pouquinho de manteiga. Tem gente que gosta de pegar e ferventar a vagem antes, de pegar e aquecer numa panela os 2 litros de água com um pouco de sal, coloca a vagem ali para cozinhar e depois você deixa só uns 2, 3 minutos no máximo antes dela mudar de cor e aí a gente já pega e tira, passa para uma tigela de água gelada para interromper o cozimento. Eu gosto de fazer já direto na frigideira, porque dessa forma eu mantenho mais os nutrientes dela. E a vagem, gente, ela é muito bacana porque ela tem bastante fibra e também ajuda na saciedade, é um ingrediente muito saudável, viu? Vou derreter aqui a manteiga porque uma manteiguinha com a vagem é delicioso, ressalta o sabor dela. Se você quiser pode fazer com azeite também, não tem um problema. Vou deixar ela aqui já derretendo e eu vou temperar a vagem aqui direto na frigideira, olha só. Coloco todas aqui, de preferência faz numa panela, numa frigideira que você tenha tampa. Se não tiver, não tem problema. Eu não tenho aqui e eu vou te mostrar como fazer. Coloco todas as vagens aqui e a gente não coloca no fogo muito alto, vou colocar num fogo médio e vou envolvendo aqui a vagem com a manteiga. Já vou temperar com um pouquinho de sal e depois, para acompanhar essa vagem, gente,
eu vou te dar uma dica. A gente vai fazer uma farofa de pão, que você vai ver aqui em cima, fica tão gostosa. Vai ficar um prato de restaurante chique hoje, hein? Ó, aqui coloca um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Já vou incorporar todos esses ingredientes aqui também, temperando a nossa vagem. Eu quero te mostrar que ela vai mudando de cor. E um pouco do tempo de cozimento vai variar de acordo com a época, com o tipo de vagem que você tiver aí na sua casa. A minha sugestão para você é pegar, ficar de olho nessa mudança de cor e ir experimentando. Dessa forma, a gente consegue assegurar que ela está cozida no ponto que a gente gosta. Eu gosto da minha vagem um pouco mais al dente, ou seja, ela está cozida, porém ainda resistente um pouquinho, ela faz um croque-croque, sabe? Então, eu gosto de deixar ela aqui não muito tempo na frigideira, mas ela vai precisar dos seus 7 minutos aqui, essa aqui que eu estou usando. Quando ela começar a pegar, se ela começar a pegar um pouquinho no fundo da frigideira, vai colocando, pingando um pouquinho de água. Dessa vez pode ser temperatura ambiente, tá, gente? Não precisa estar quente. Então, dessa forma, ela vai pegar e vai dar o tempo de cozinhar, vai misturando. Se você tiver uma tampa ou uma frigideira igual, você pode, inclusive, só pegar e tampar assim. Não tem problema, porque aí ela vai cozinhar mais rápido, que ela vai meio que cozinhar no vapor, sabe? Eu vou deixar ela cozinhando aqui e vou seguir com a farofinha de pão que eu te contei, ó. Aqui a gente vai controlando junto, a gente vai mexendo nas duas panelas. Deixa ela aqui que ela vai precisar de um tempo. Vou só tirar então aqui a minha vagem, que eu tinha deixado as pontinhas delas aqui. E agora a gente vai aqui para a farofa de pão. Eu tô usando o pão amanhecido. Mas se você não tiver um pão amanhecido aí na sua casa, você pode comprar um pão tradicional e colocar um pouco ali no forno. Deixa no fogo médio, 180 graus, mais ou menos ali por uns 5 minutos, ele já vai ficar um pouco mais rígido, ó. E aí a gente vai ralar esse pão. A melhor forma para chegar nessa textura um pouco mais grossa, mas ainda com mais fininha, parecendo uma farinha, é ralando, ao invés de pegar e bater totalmente no processador ou também no liquidificador. Olha só, pega no ralo grosso e vai aqui, ó. Se ficarem alguns pedacinhos maiores assim, você só pega e quebra na mão, não tem problema. Olha só que maravilha! Você pode usar também aquela farinha de rosca, de padaria ou de mercado, que geralmente fica ali perto dos pães. Mas eu gosto muito de fazer com pão fresco, viu? Essa farofa de pão, ela é maravilhosa, tanto para a gente reaproveitar o que a gente tem em casa, aquele pão amanhecido. Você pode fazer também com um pão de forma, mas também ela é incrível assim para a gente pegar e finalizar pratos, para colocar em cima de uma sopa, de um caldo, de risoto, fica muito bom. Dos vegetais você vai ver que vai dar aquele croque-croque que a gente precisava para esse prato. Vou deixar ela aqui, ó. Antes de eu continuar de fazer aqui a farofinha, só vou dar uma mexidinha aqui na nossa vagem. Olha só como é que ela vai mudando de cor, ficando com um verde mais intenso e começando a dar alguns sinais aqui mais dourados. Ó, aquela que fica mais no fundo ali da frigideira, ela vai dando uma tostadinha que dá um sabor tão gostoso aqui que vocês não têm ideia. E vou aqui agora fazer a nossa farofa de pão. Deixa aqui a frigideira. Vou aquecer aqui também o fundinho dela. Vou colocar um pouco de manteiga. E uma manteiguinha. Pensa só naquele sabor de pão na chapa. Lembrou? Pensou aí em casa? É mais ou menos esse sabor que a gente vai ter nessa farofa, gente. A gente vai pegar aqui a manteiguinha e vai envolver esse pão amanhecido nessa manteiga que fica delicioso. Mais ainda a gente pega e vai ter um toque de alho, de ervas, de pimentinha aqui que fica delicioso. Vou colocar então alho picadinho para dourar aqui. Nossa, um pãozinho. Ó, lembrou ali do pão de churrasco, pão com alho? Lembrou também?
Tô querendo te fazer imaginar aí, enquanto a gente tá cozinhando por aqui, aquele sabor que vem aqui na sua mente. Tô querendo resgatar a sua memória das comidas, pra você ter uma ideia do que a gente tá fazendo por aqui. O alho pegou, já soltou aquele aroma, a gente já entra com o pão, porque essa farofa é rápida, hein? Já tá subindo aquele cheirinho gostoso. E aí a gente envolve aqui todo o pão com essa manteiga deliciosa. Vou deixar ela dourando aqui igual o pão na chapa. Aqui a nossa vagem já tá pronta. Para mim ela já tá aqui nessa textura linda, dourada, com algumas douradinhas aqui. Olha só essa corzinha tostada dela. Deixa ela me esperando aqui, vocês vão ver, fica muito bom. E aqui a gente continua aqui com a nossa farofa de pão, ó. Aqui é rápido, vou até diminuir um pouquinho aqui o fogo para ele não queimar. Agora para temperar, venho com um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal, pimenta calabresa e também tomilho desfolhado. Se você não tiver tomilho por aí, você pode usar sálvia, você pode usar salsinha, você pode usar cebolinha, aquilo que você quiser. E essa farofinha de pão, minha gente, ela é irresistível. Hora da gente fazer agora o linguado com o molho Beurre Blanc, esse molho à base de manteiga e vinho branco que vai te surpreender também. Vem cá, vamos fazer primeiro então o nosso molho. Esse molho você vai ver que não tem mistério, ele é um clássico, mas tem um ou outro truque pra gente pegar e colocar aqui. Aqui na frigideira, olha só, a gente vai pegar e vai colocar então todos os ingredientes menos a manteiga. Esse molho clássico, gente, ele é delicioso. A gente está colocando um toque de limão que dá um sabor todo especial, mas pode ser também, você pode substituir aí por vinagre, especialmente de vinho branco, cabe muito bem, porque a gente está usando vinho branco, ou então de maçã, fica muito bom também. E aqui, o vinho que eu tinha te contado, junto com ele, para dar um pouco mais de sabor. Cebola picada, olha só que maravilha. E eu já vou temperar aqui também com sal. E na receita original não vai isso, que é o creme de leite fresco. Mas isso aqui vai ajudar você aí em casa a estabilizar, ele vai deixar mais fácil da gente trabalhar esse molho. Pode deixar ele fervendo aqui em fogo médio para alto e necessariamente nessa receita, gente, vai ter que ser aqui o creme de leite fresco, porque o creme de leite de caixinha, ele pode, às vezes, ao invés de te ajudar a estabilizar, para deixar ele mais fácil da gente trabalhar, ele pode, às vezes, até te talhar um pouco. E, enquanto ele vai fervendo aqui, a gente vai ter que deixar ele chegar a mais ou menos 1/3 dessa quantidade que a gente começou aqui. Eu queria te contar um pouco sobre esse molho, porque esse molho ele é muito gostoso, é um molho clássico francês e Beurre Blanc significa manteiga branca, justamente porque ele é à base de manteiga e ele é delicioso. É um molho versátil, extremamente elegante. E você vai ver que ele tem um sabor um pouco mais ácido, ele acompanha muito bem aqui, sempre, frutos do mar, qualquer peixe que você fizer, anota essa receita, quando você fizer um peixe assado aí na sua casa, pega esse peixe e serve com esse molhinho aqui que fica delicioso. Caranguejo, quando você for fazer também camarão, cabe muito bem. Olha, você vai ver que vai te chamar a atenção, é um molho diferente. Eu sei que você provavelmente ainda não fez aí na sua casa, mas você vai gostar. Me dá a chance de você fazer isso aí, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, viu? Aqui, ó, vai te conquistar esse molho, gente, ele é delicioso. Vou deixar ele ferver aqui um pouquinho, não precisa mexer. E enquanto isso, vou aproveitar aqui para já ir temperando o meu linguado. Enquanto ele vai fervendo ali, a gente já continua. Eu gosto, dessa vez, como a gente está fazendo uma receita com um toque francês, eu vou pegar e vou usar um temperinho mais francês para eles. Tem algumas pessoas que não gostam de temperar o peixe
com pimenta preta, do Reino Preta. Isso porque deixa aquelas pintinhas pretas. Então, na cozinha clássica, muitas vezes a gente tempera ele com pimenta do Reino Branca, porque assim ele não vai mudar de cor, ó. Então você pode só polvilhar, se você conseguir ela moída na hora, é ainda melhor, que ela vai ter um sabor mais interessante, mais gostoso. Ó, tempero todo aqui o meu linguado e você vai ver que o linguado é um peixe um pouco mais delicado. O linguado é um peixe de mar, gente, que ele fica bem no fundo do mar e ele tem um sabor bem proeminente. No Peru, por exemplo, é o peixe que eles mais gostam para fazer o ceviche. Se algum dia você for fazer o ceviche aí na sua casa, fica a dica, o linguado é delicioso para isso. Tempera aqui com um pouquinho de sal, pode ser o sal que você tiver. E aí, geralmente eu tempero aqui por cima e aí eu vou passando um peixinho, um filezinho no outro para pegar o tempero. Dessa forma, eu nem mexo muito ele, sabe? Não fico para ele quebrar. Às vezes uma coisa que acontece muito é dele quebrar um pouquinho, né? Então, só para tomar cuidado. Você pode fazer ele assado também, se você não quiser fazer ele na frigideira. E também, lembrando, você pode fazer também com qualquer outro peixe. Por exemplo, a tilápia cabe muito bem aqui, merluza. Todos esses peixes, gente, são ricos em ômega 3. E ômega 3 é muito bom para você, tanto para o seu raciocínio quanto para a sua memória. E o peixe também, gente, é um ingrediente, um alimento facilmente digerido. Então, acrescenta aí na sua alimentação, no seu dia a dia. Tô sempre tentando trazer algumas receitas aqui com peixe para vocês, né? E aqui o nosso líquido já evaporou. Você vê que ele ainda tem um pouquinho, ó. Basicamente está quase aqui só o molhinho da cebola mesmo. A gente abaixa até o mínimo do fogo e a gente vai continuar aqui a receita. Basicamente incorporando a manteiga que precisa estar gelada para a gente fazer essa receita. Vou pegar minha manteiga gelada, que eu inclusive deixei ela ali na geladeira. A gente só tira aqui agora, tá? Ó, pega então aqui a manteiga e a gente vai colocar aqui de cubinho em cubinho. Você pode cortar em cubinho ou assim de colherada, ó. E vai incorporando. Você vai ver que ela vai fazer uma emulsão. O que é isso? Você vai ver que ela vai deixando esse molhinho aqui cada vez mais encorpado. Então ele vai pegar todo o sabor ali do vinho, do limão que estava aqui na panela, que evaporou o álcool, evaporou a água, excesso de água, mas ela vai deixar o sabor e a manteiga vai vir aqui formando um creme, um molho delicioso. Vou colocar então mais um pedacinho e vou incorporar de novo. Se você colocar a manteiga toda de uma vez, gente, não vai fazer essa emulsão, não vai virar o creme, ele vai pegar e vai virar uma bela manteiga derretida, ele vai separar. Então, me escuta nessa, tem que ser aos poucos, com paciência. Você vai ver como é que ele vai ficar cremoso, aveludado, sedoso. Não é à toa que é um dos molhos mais clássicos da cozinha francesa. E você vai conseguir fazer aí na sua casa. Tem um truque ou outro que eu tô te ensinando tudo aqui, ó. Olha só como é que ela não vira aquela manteiga derretida. Você lembra que quando a gente pega e coloca a manteiga toda de uma vez, não fica aquela parte um pouco mais amarelada e fica aquele sólido do leite embaixo? Não separa? Aqui não, ó. Olha só como é que ela vai virando um creme, emulsificando, que a gente fala, ó. Por isso que a gente coloca de quadradinho em quadradinho e vai mexendo. Depois de ter incorporado toda a manteiga aqui, gente, a gente tira aqui do fogo, continua mexendo para ele não separar, não correr o risco de separar. E você mantém ele aqui na frigideira, te esperando. Dessa forma, se você não mantiver, deixar ele esfriar e tentar aquecer, ele vai pegar e vai separar esse molho, ele não vai dar certo, tá? Então precisa deixar ele aqui na frigideira quentinho, te esperando. Pai, e só para dar um pouquinho, um gostinho a mais, coloca um pouquinho aqui de salsinha, ó. Olha só que coisa mais linda. Gente, esse molho vai te surpreender muito.
Vocês não têm ideia do quanto ele fica gostoso. E agora é só a gente grelhar o nosso linguado para servir tudo. E eu vou te mostrar agora no final do programa, logo mais, viu? Como montar um prato de restaurante com isso tudo que a gente está fazendo. Vou aquecer então aqui a minha frigideira. Estou usando uma frigideira um pouquinho maior para a gente poder grelhar aqui uns 3 filezinhos de uma vez. Vou colocar um fiozinho de azeite. Se você quiser, pode colocar aqui um restinho da manteiga, ó. Mas pode ser só no azeite mesmo, como você quiser. Eu acho que sempre a manteiga acaba dando um saborzinho a mais. E hoje, como a gente está na receita francesa, a gente está indo nessa manteiga, né? Se usa muito por lá. Só uma curiosidade, gente. Esse aqui, vocês conhecem Santos Dumont, né? O pai da aviação. Esse aqui era o prato favorito dele. Ele não podia ver esse prato aqui, nem quando ele estava aqui no Brasil, nem quando ele ia a Paris, que ele ia e pedia esse prato. Não é à toa, viu? Deixa aí uma homenagem para o nosso pai da aviação, brasileiro, maravilhoso. Com a frigideira quente, já coloco aqui os meus filezinhos, com cuidado. Você pode fazer ele assado também. E aqui é rapidinho. A gente vai precisar basicamente de uns 2 minutos de cada lado e aí a gente vira com cuidado e depois já monta nosso prato. E agora a gente vai montar aqui o nosso prato. Quero te ensinar hoje como a gente vai fazer aquele prato com cara de restaurante. Olha só que simples. Só peguei aqui o filezinho então do nosso peixe. Vou colocar algumas das vagens nossas, cozidas, tostadas, maravilhosas aqui do lado. Nossa, eu já fico com água na boca com isso aqui, só de olhar. Você repara que tem umas partes mais douradinhas, mas ele mantém aquele verde dele, a consistência. Agora a gente vem aqui, ó, com o nosso molho. Olha isso aqui, gente. Joga essa tentação aqui por cima. E ele vai pegando, vai escorrendo, vai envolvendo. E sim, eu tô colocando um pouco a mais porque eu sou alucinada nesse molho. Vou vir até com um pouquinho aqui daquela pimenta do reino que a gente temperou o peixe antes. Vou finalizar aqui um pouquinho mais de salsinha picada. E agora eu venho com essa farofinha de pão aqui por cima, aqui da vagem, para dar aquele crocante gostoso, mas sem cobrir demais. Na hora que a gente for comer também o peixe, que tá bem macio, suave, a gente pega também com essa farofinha. E ó, isso aqui é um prato que vale caro no restaurante, hein? Você vai fazer aí na sua casa. Bora experimentar? Esse é aquele prato levinho que a gente pode comer sem culpa e com todo o sabor e tudo que a gente gosta. Ai, 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 vamos experimentar aqui. Eu vou começar pelo linguado mesmo, com o nosso molho beurre blanc. Eu acho tão bonitinho, beurre blanc, faz biquinho, beurre blanc. Gente, esse molho é muito bom. Ele é muito simples de fazer. Mas com o peixe, ele envolve a boca toda, sabe? Com aquele gostinho amanteigado, gostoso, um leve toque ali da cebola, com aquele ácidozinho do limão, com um vinho branco. E que casa, pensa aqui comigo, peixinho com limão, todo mundo gosta. Com esse ligeiro amanteigado, que essa... Não, eu tô falando e minha boca tá enchendo d'água. Vocês têm que fazer em casa, é sério. Vocês só vão acreditar experimentando. Ele fica... tá muito bom. Vou pegar aqui esse que é um dos meus vegetais favoritos na vida. Amo vagem. Amo vagem. E ele tá aqui crocantinho, gostoso, com essa farofinha de pão. Veio ainda com um pouquinho de molho.
Sério, gente, tá indecente isso aqui. É muito bom. É muito bom. É muito bom de verdade. Vou roubar um pouquinho aqui do molhinho ainda, ó. Nossa. Sensacional. Olha, sabe aquele dia que você tá querendo impressionar? Faz esse prato. Você vai impressionar. Sucesso, hein, gente? Mais um programa aqui com vocês, com a sua companhia. É bom demais estar com vocês. Como eu gosto desse momento, viu? Obrigada mais uma vez por acompanhar aqui a gente. E deixo um beijão gostoso, um grande abraço e te vejo na próxima.